Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Estamos no quadro Estar Bem Viagem, que tem o patrocínio da Giramundo Tour. Você pensou em viajar? Pensou na Giramundo Tour. Na descrição do nosso episódio tem o contato da Giramundo para você programar a sua viagem dos sonhos. E o nosso convidado muito especial, olha, eu fazia tempo que eu queria convidar e hoje deu certo. O médico veterinário Eduardo Filete. Tudo bem? Tudo bom, Elisete? É um prazer estar aqui no Estar Bem, prazer é todo nosso, Eduardo. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo estúdio bem montado aqui também, obrigada. Né? E a gente vai tentar responder na humildade o que você precisar. Muito obrigada. E estamos aqui nos estúdios da Wave Studio Produtora. E olha, é tanta coisa para perguntar, mas o que tem que começar essa entrevista perguntando para você como que você escolheu a medicina veterinária como seu carro-chefe. Porque dentre tantas especialidades, conta um pouco da tua trajetória pra gente até o dia de hoje. Essa pergunta é importante, né? Porque quando eu fiz medicina veterinária, já fazem mais de 35 anos, quando eu fiz medicina veterinária, não existia particular, não existia faculdade de meio período, não existia faculdade à noite, né? Que eu até acho um pouco absurdo você reduzir uma medicina para tão baixa carga curricular, né? Tá. Mas enfim, isso é um outro problema. E então eu teria que estudar e passar numa federal. E todos os vestibulares eram no mesmo dia, né? Nossa. Então você tinha uma chance em janeiro, fevereiro, com várias universidades, e um pouquinho de universidade que abria vaga em junho, né? Tá. Todas federais ou estaduais, não tinha nada, tudo vestibular muito concorrido. Tá. E desde moleque eu gostava de fazer trabalho assim com animais, assim, por exemplo, eu gostava de... tinha um trabalho a fazer, eu gostava de fazer com osso, eu gostava... Então assim, eu gostava de educação física, que eu fiz até uma época muita meia maratona e tal. Eu sempre gostei e gostava também de medicina. Mas eu tinha uma paixão por animais, por bicho, né? E aí eu ia, por exemplo, nos veterinários antigos aqui, o Vicente Costa, e eu ficava à tarde assim, eu falava, pode vir aí, ficar me ajudando e tal. Então, assim, eu sempre fui... Aí já foi se encantando, né, pela profissão. Criado assim, né? E minha mãe e meu pai puxavam muito no estudo. Sim. Minha mãe nunca me bateu, nada, mas ela só olhava assim, mas ela... Não precisava bater, né? Não, tinha dia que eu fazia colégio, datilografia, inglês e futebol. No outro dia era francês... violão e teatro. Minha mãe me punha em muitas atividades. E falava que sobrar tempo, tu fica na rua. Mas, e não tinha tempo. Não sobrava. Quando você tinha tempo, você estava cansado. Né? É lógico. Então, minha mãe sempre... E eu falei, minha mãe me faz mó laboratório. Eu pensava, né? Só que naquela época a gente não tinha esse papo de, né? Claro. A gente respeitava. Mas hoje eu agradeço cada minuto que a minha mãe fez eu fazer isso, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que trabalha de manhã, à tarde e à noite. À noite que eu digo assim, eu vou no esporte por esporte, eu dou aula na faculdade, eu saio e eu não tenho cansaço. Assim, eu durmo igual uma pedra. Acostumou com essa rotina. Com essa rotina, né? E sem me estressar, assim. Eu não faço as coisas assim, preocupado. Não, eu vou fazendo as coisas no dia, no horário. E às vezes atrás 10 minutos aqui, chega mais 5 aqui e eu consigo fazer tudo. Que barato. Mas eu sempre gostei de animais, né? E na minha casa, minha mãe deixava ter os bichinhos. Então tinha porquinho da Índia, jabuti, cachorro, gato. Tinha tudo. Era um mini zoológico. zoológico. Sobrado, e eu fazia um zoológico com meus amigos e ver os bichos, sabe? Então eu sempre gostei disso. Então, na época, meus tios, dentistas, que era uma profissão muito rendava na época, engenheiro, outros comerciantes, falaram, tu vai cuidar de cachorro, gato, isso é coisa de fazendeiro, né? Porque não era uma profissão que as pessoas queriam fazer. Entendi. Era muito concorrida porque tinham poucas faculdades. Tá. Então era 70 para 40 para mas ninguém aqui na cidade se interessava muito. Tanto que eu ia numa festa quando eu tinha 18 anos, veterinária, parava a festa. Porque era veterinária ou sonografia. Porque todo mundo tinha curiosidade, saber como é que é e tal. Não era hoje que ficou meio popularizado, né? Tá. Na época não tinha, entendeu? Então, é a mesma coisa que eu falar hoje. Olha, eu vou estudar astrologia. É uma coisa um pouco... Não, é muito bonito. Mas não são tantas as pessoas. É um curso... Que queriam, né? Tá. Poucas pessoas, mas no montante de um Brasil enorme, com poucas faculdades, era muito concorrido, entendeu? Sim. Mas eu sempre gostei de animais. Que maravilha. Aí meu pai falou, faz o que tu gosta. E minha mãe falou, faz o que eu gosto. Aí eu falei, então eu vou fazer medicina veterinária. Ai, que bom, né? Que bom pra você e bom pra nós, né? E pros seus clientes também, né? E olha, você comentou do esporte por esporte. O Eduardo Filete, você se tornou um homem muito midiático, né?
Porque a gente se pergunta, o Filete é apresentador de televisão, ele tem um programa na TV Com e também apresenta um dos programas de esporte mais conceituados aqui da Baixada Santista, que é o Esporte por Esporte. Como que começou essa tua veia artística no meio disso tudo, Eduardo? Olha, eu acho que assim, tinha um programa na TV Litoral, que foi a primeira, e a Cília de Maria, que eram duas irmãs loiras que faziam balé e tal. Tá. Elas estão nos Estados Unidos. E elas montaram o programa lá e eu falava sobre veterinária. Então eu tinha um quadro lá que falava veterinária. E eu lembro que eu saía aqui de Santos para São Vicente, demorava 20 minutos. Aí ia lá, gravava meia hora e voltava. Quando eu voltava, minha clínica estava explodindo. Uau. O meu irmão não estava aguentando. E quando meu irmão ia na outra semana, explodia comigo. Era uma coisa de louco, né? Que a gente não conseguia, a gente estava 8 horas, saía 8 horas, tinha que voltar à noite e tal. E mais jovem, né? Tu sai 8 horas, corre na praia, come uma pizza. E tá bom, né? Não engorda nada e vai embora, né? Então, beleza. E minha mãe também era durona. Chegava uma emergência lá, o telefone de lá era o mesmo da minha casa. Olha. Então eu tocava, minha mãe falou, chegou, tem emergência na porta pra vocês lá. Entendeu? E Já ia assessorando também. a gente ia lá. Então, foi isso. E às vezes na vida, as coisas se encaixam, né? Eu era novinho, né? Tipo, 24 anos, moleque bombadinho, fortinho, né? Tal, e bonzinho, né? Tal. E minha mãe passava minhas roupas e as pessoas falam, nossa, quem passa essas roupas pra você? Impecáveis, né? Impecáveis. Que graça. Então eu ia lá meio impecável e tal. E um dia eu fui operar um cachorro de madrugada, uma cesariana, né? Eu cheguei lá, tava nevando. E a gente nunca cobrou antes de operar. A gente sempre fazia, se o cara não tivesse dinheiro, é azar nosso, né? Sim. Aí eu fui lá, operei com a minha mãe que foi de minha ajudante, né? Que na época eu tinha uma secretária e um enfermeiro. Eu fui o primeiro que pus alguém para auxiliar. O veterinário atendia só ele. Se o cliente não segurasse, eu tinha enfermeiro que limpava a mesa. E aí eu tinha 3 consultórios, eu atendia numa mesa, estava limpando um, eu ia para o segundo, para o terceiro. E na época as pessoas atendiam em cozinha, em sala. Então eu fiz um hospitalzinho assim bacaninha. Pus a primeira ambulância em Santos, o primeiro raio-x ficou 10 anos comigo, o primeiro ultrassom fui eu. Olha. E aí eu operei esse cachorro e beleza, entreguei o cachorro com os filhotes e tal, né? Beleza. Aí o cara pagou lá, normal. Sempre assim, nunca cobrei caro de ninguém, assim, de tal. Aí fiz a cirurgia e tal. Beleza, uma clínica no Macuco, né? Um bairro que metade da rua era asfalto e metade para trás era barro, né? Aí eu fiz a cirurgia, no outro dia tava lá a Tereza Bunovolf na minha clínica. Só tinha tribuna de jornal e a Tereza Bunovolf era a colunista mais famosa que tem. Não dá para ver a dimensão disso hoje. Eu não vou conseguir passar para o jovem a dimensão. Não dá para você entender. Tá, porque a tudo tribuna mudou, vendia né? 60 mil edições e não tinha internet. Então esquece celular. Todo mundo lia jornal, né? E a tribuna era o jornal da cidade, o único jornal diário. Então vendia 60 mil edições no sábado. Uau. Não, no domingo. No domingo. Né? Aí a Tereza Bunovolf chegou na minha frente, eu olhei ela assim, né? Eu novo e ela também nova, né? Ela falou, poxa, você operou o cachorro do Anésio Borges, o fotógrafo, legendário Anésio Borges, né? Olha! O fotógrafo que chegou uma vez numa missa, tinha um casamento, ele fez assim pro padre, o padre parou a missa para ele fotografar. Olha, então, assim, quer dizer, o cara tinha know-how, né? Tinha know-how. O Anésio Borges tinha know-how, o fotógrafo da Tereza Bunovolf, das melhores festas de Santos, aquele tempo de festas de gala no Caiçara, no Ilha. Mas eu tinha 17 anos, fui para Federal do Rio, formei com 22, com 22 eu ganhei bolsa para os Estados Unidos, quando eu voltei com 23 anos e meio, 24, né? E aí, cheguei, ela falou, você vai ser meu veterinário. Olha, que Aí eu falei assim, graça. como assim? Não, tudo que você precisar eu vou publicar seu. Aí fez uma matéria de domingo, Nossa. de veterinária, papapá. Quer dizer, você fez aquilo por amor, sem nem saber Nem quem sabia de era, nada, né? cobrando... E a Tereza virou minha amiga, assim, amiga mesmo, sabe? Enfim, ficamos. E depois eu também fiz um trabalho que eu via muito animal abandonado em Santos. E eu, quando eu vim nos Estados Unidos, eu tinha uma noção, né? Que lá eles não matavam animal na câmara de gás, que eles faziam uma outra coisa. Então eu vinha assim... Com essa mentalidade, né? Pela dona Guadalupe que me punha em curso, eu sabia falar bem inglês. Então eu tive facilidade nos Estados Unidos, né? E comecei a operar lá também... O médico famoso fazia as consultas e mandava para a última sala e eu que operava. Só que ele que assinava. E eu ganhava 30% de uma cirurgia. Cirurgia nos Estados Unidos é cara. Olha. Uma castração aqui que está 800 mil reais, lá é $1.000. Né? E eu mandava o dinheiro para minha mãe aqui e a gente pegou uma casa que a gente tinha no Macu e começou a construir do jeito que eu queria. Aquele padrão americano de um trem, assim, ó. Um corredor central e as salas do lado, tudo porta bang-bang e tal. Era, assim, não era luxuoso, mas era... Sim.
tudo azulejo até o teto, as mesas todas de alvenaria com alumínio. Era legal, assim, bem... Hoje, se você entrar na minha clínica, tem 1.000 metros quadrados. Você não tem a mínima... o impacto que causava antes era muito maior. Muito maior. Muito maior porque não tinha, né? Uhum. E aí... como é que se diz? Aí eu comecei a pegar animal na rua e doar, né? E doar os animais, tudo. E aí a tribuna me deu um espaço para eu falar sobre cachorro, né? E um dia, a Ivani Xavier colocou assim no aterro, era novo, né? Quem quer cuidar desse gato? E tinha eu e um gato, assim, né? Então ela fez uma brincadeira comigo no domingo. Então explodiu. E depois eu dei sorte também. Nossa, aí começou a ter visibilidade. Aí o Faustão soube disso. Olha! Me chamou para ganhar o papel do Papai Noel do ano. Ganhou um médico que cuidava de crianças, um drag queen do Rio que cuidava que com dinheiro ele tinha uma creche, aquele médico Casemiro, que é esse médico que cuidava de crianças especiais. E aquele bombeiro que salvou a menina que teve um incêndio num prédio, num edifício. Shopping, lá no ABC. Sim. E o bombeiro salvou a menina e casou com ela. Esse cara foi capa da Veja. Olha. Aí o Faustão queria dar o Papai Noel do ano. E aí me chamou lá pra ver e tal. E foi assim, uma coisa levando pra outra, crescente, né? Depois teve um incêndio. Teve um incêndio em frente ao tênis clube numa pizzaria. E tinha um gato na pizzaria lá dentro, bravo. E chamaram os veterinários de ir lá e ninguém foi. E o Márcio Harrison tá vivo, tá? O Márcio Harrison é advogado, trabalhou muito tempo na cultura, com o Rocha, negócio de polícia e tal. Hoje ele tá sempre na TV, é um advogado já conhecido. E o Márcio Harrison falou, Filete, ninguém quer vir aqui, tu não quer vir? Aí foi o Dó Filete lá. Meu irmão, tem 4 na sala de espera, tu é louco? Tu vai sair agora? Eu falei, Celso, mas como é que eu vou fazer? Eu vou dizer não, tá todo mundo lá. Aí eu fui lá com o bombeiro, com o Pussá e catei o gato. A TV Tribuna veio me entrevistar na época, eu falei, não vou dar entrevista não, vou levar meu gato pra clínica, depois vocês vão lá à tarde, tal. E todo mundo deu risada, tinha mais de 1.000 pessoas na rua. Todo mundo deu risada, porque eu não quis ficar no holofote. Sim, eu queria salvar o gato. Aí à tarde a TV Tribuna foi lá, o gato tava queimado, eu tava tratando com açúcar cristalizado, que era um tratamento novo dos Estados Unidos, tal. E aí o gato ficou bom. Então, bacana. Assim, esses casos foi. E ao mesmo tempo, a carrocinha, eu fiz várias campanhas, e a carrocinha parou de matar animais na câmara de gás. Então, tudo isso... Você foi conseguindo colocar a mentalidade, não tinha né? ONG. Então, eu aluguei uma casa do lado só para pôr animal abandonado. Que e aí bacana. foi muita coisa acontecendo, né? E nisso foi crescendo, a tua visibilidade aumentando, e você conseguiu agora, tem o programa na TV Com, toda quarta-feira que você grava, né? Ao vivo, né? Eu gravava todo dia. Ah, é? Eu fiquei 4 anos e 2 meses no Santa Cecília, na TV Com, gravando todo dia. Aí na pandemia, eles puseram um apresentador cada dia. Certo. Aí eu fiquei quarta e sexta. Né? E agora, como sexta eu tô fazendo outras coisas, né? Aí eu tô fazendo só quarta-feira. Porque nessa época, quando eu era mais novo, o Marcelo Teixeira viu que eu entrei lá de professor no Santa Cecília, e eu fazia uns eventos lá no Santa. Eu fiz, por exemplo, um curso de enresinamento, onde eu e meu irmão, a gente ensinava as pessoas a enresinarem. Sabe esses chaveiros que tem um caranguejinho? Sim, então, a gente escorpião. Eu acho que eu tenho escorpião em casa. Então, a gente começou a ensinar as pessoas a resinar. E eu fiz um curso lá, e a Lúcia falou pra mim assim, faz aí o curso, Filete. A Silvia deu 300 pessoas no curso. Estourou de vaga. Pô, teve um salão. Aí... Isso era... Eu tava assim, tava 3 anos aqui como veterinário e foi indo. E aí o Marcelo falou assim, pô, tu não quer prestar para concurso aqui para professor? Falei, beleza. Aí tinham 5 pessoas, eu passei no concurso. E o Milton Teixeira, o Patela, estavam na sala. E eu falei, 5 minutos, ele falou, pode parar, tu tá contratado. E aí... E aí uma coisa eu fiz outra, né? Aí era anatomia e fisiologia. Eu fiz anatomia e fisiologia comparada para biologia. Então eu comparava o ser humano com o cachorro, com o gato. Então foi um sucesso esse curso. Sucesso, uma coisa nova, né? Nova. E aí o Milton Teixeira me mandou num congresso, falou, tu não tem alguma coisa nova assim? Eu falei, tem um aparelho que eu fiz de cadeira de roda para cachorro. Olha, né? que maravilha. Aí o Milton Teixeira, eu vou te mandar para Fortaleza, que vai ter um congresso da ciência, que tem todo ano, né? Sociedade Brasileira de Ciência. Aí eu pus meu trabalho lá, eu fui lá, peguei 3º lugar de 3 mil trabalhos. Trouxe pro Santa esse troféu. Olha. Então, eu acho que eu também, eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Mas teve muito trabalho do meu irmão, da minha mãe, de toda a minha família, nesse projeto, né? Que lindo foi isso, Depois eu também nunca quis ir pra política, acho que também me ajudou um pouco, porque todo mundo falava, os que não gostavam, né? Que tinha inveja.
Não, normal, né? É. O cara às vezes não tem nem bicho, mas ele falava, pô, esse cara quer ser vereador. E no fim Esse não cara... era, eu é a nunca me tua candidatei. vocação mesmo. Eu nunca me candidatei a Nunca se nada. candidatou. Nada. Aí o Marcelo me colocou de diretor social no Santos, cultural. Sim. Eu fiquei 10 anos lá fazendo Miss Santos, entrando 400 moleque no campo. Tudo também me deu mais visibilidade. E aí o Armando Gomes, na época, viu que eu entendia de esporte, porque eu saí de lá e comentava, eu levava na cultura os eventos do Santos. Tá. Só tinha cultura e cacique que fazia. Que faziam eu levava os esses... eventos do Santos. Aí um dia o Edson Calegari falou, Filete, tu não quer fazer comentário aqui também? Putz, aí começou. Aí eu fiquei comentário. Tá aí o até Armando hoje. me chamou pra noite. Só que tinha uma época que tinha mais programa falando de esporte e de política pública do que de veterinária. Do que de veterinária, Aí eu falei, pô, eu tenho que nossa. me reinventar aqui, porque as pessoas estão achando que eu parei a veterinária, né? Nossa, e não parou, e até hoje continua. Que Continua. bacana. E olha, e você viaja muito a trabalho, até entrando na nossa pauta do Estar Bem Viagem, tanto que ele acabou de voltar de João Pessoa, liguei para ele para combinar, eu tô aqui em João Pessoa, vou ter uma palestra. Como é que costumam ser esses convites? Você viaja muito? Como é que são essas suas viagens Quando a eu fui trabalho? para os Estados Unidos, eu tinha que estudar alguma coisa, né? Não adiantava eu fazer pneumologia de cachorro, não adiantava. Então eu queria fazer odontologia veterinária. Tá. Então quando eu cheguei no Brasil, eu só tinha eu e o professor Gioso de São Paulo que fazia odontologia. Ele, dentista, que fazia coisa de cachorro, e eu. Então, todos os congressos que tinham de odontologia, Era você. a Mitica, que era diretora da USP, falou, chama o Filete lá. É. Então, eu ia em todos os congressos da palestra. Então, eu ia para São José do Rio Preto. Aí eu ficava 2 dias lá. Eu ia num dia e voltava, porque eu já tinha muito movimento. Meu irmão ficava em Santos com os assistentes e ia. E aí, eu peguei o Ciclo Nordeste. Ciclo Nordeste, você pega 8, 9 capitais. Então, por exemplo, num mês de junho, você saía de Santos na sexta-feira, São Paulo, Bahia. Dava palestra no sábado na Bahia, jantar, domingo você voltava. E aí eu fiz as 8 capitais as capitais do Nordeste, fiz também Rio de Janeiro, né, que a sede é no Maracanã, fiz vários lugares. E aí eu fui ficando mais conhecido na categoria, publicando trabalho em revista e tal. E aí algumas pessoas, né, acham que, por exemplo, odontologia, essas coisas que eu, assim, tenho uma certa facilidade, né? E depois eu fiz fitoterapia, que é estudo das plantas, lá no hospital, lá em São Paulo, certo? Fiz no hospital em São Paulo, lá no Sírio-Libanês, com médicos. Aí eu me peguei essa especialização. Nossa. Então, assim, o que eu faço de diferente, né? Que as pessoas te convidam para fazer. Todo veterinário faz tudo diferente, né? Claro, mas cada um tem um perfil, né? O que eu faço tudo. Eu opero, eu atendo, porque na minha época o veterinário era raiz, né? Então, tipo assim... eu faço a parte de odontologia de cães. Então, eu faço tratamento de cárie, canal. Eu ponho aquelas próteses de Duracast, que é um material parecido com ouro. Faço essas coisas. Lógico, eu tive muitos dentistas que também me ajudaram, tudo, Sim. né? Então, essa parte eu mexo. A oftalmologia também. Eu aprendi a fazer cirurgia de catarata com meu irmão. Então, eu desenvolvi essa outra especialidade. Essa especialidade e tal. Então, às vezes, eu tenho, umas 8 mil imagens, né? Nossa, e aí só? Tudo... Não, assim... E aí, por exemplo, eu, de uma certa maneira, os caras me chamam, clínica de pequenos animais. Aí eu passo um pouco da minha experiência de 38 anos fazendo isso. Aí falam para mim de fisioterapia animal. Também tenho uma piscina na minha clínica, eu mexo com isso também. Embora não seja eu mais que mexa, porque eu não tenho mais tempo. Tá. Mas eu oriento as pessoas que fazem, né? Hoje as pessoas talvez entendam até... igual ou melhor que eu, porque eu tenho uma prática de 200 cachorros na piscina. A menina que tem lá tem uma prática de 500. Olha. Só que eu estudei, né? Eu estudei aquilo para passar para ela, né? Certo. E ela tá vivenciando isso no dia a dia, né? Então, é isso. Mas aí me chamaram. Então, uma vez por ano, umas 4 vezes por ano, me chamam para dar palestra em algum congresso. Tá. O ano passado eu fui para Fortaleza, não, fui para Natal, na sequência, Natal, Recife, Fortaleza... e Presidente Prudente. Eu fui 4 viagens. Quer dizer, minhas férias foram essas viagens. Mas eu até te perguntar, você passeia em algum desses momentos? Você também eu tenho um contrato
que eles querem me pagar X pra eu ficar 2 dias lá, bate e volta. Tá. Eu falo, não, me põe num hotel bom e eu quero ficar uma semana. Então, quando eu sou convidado, eu fico 2 dias trabalhando, eu vou no congresso, que o palestrante faz o quê? Ele chega no congresso, dá a palestra dele e vai embora, E vai embora. Porque ele é professor da USP, professor da UFRJ. Ganha aquele valor pela palestra e vai embora. Tá. Porque ele só mexe com aquilo. Tá. Eu não, eu tenho um hospital, eu tenho que mexer com tudo, então eu tenho que Tá. aprender também. Então eu assisto as outras palestras que me interessam. Que e maravilha. eu fico 2 dias dedicado no congresso. E depois eu fico os 4 dias aproveitando, entendeu? Bom, e é bom que você tenha um pouco de lazer também, né? Pelo Sim, amor de sim. Deus, só trabalho também não dá, né? Que bacana. Olha, de todas as regiões que você esteve até agora, até hoje, tem alguma região do Brasil ou no exterior que você queria destacar pra gente? Que você fala, eu recomendo que a pessoa vá para alguma coisa que chamou a tua atenção nesses locais que você tenha ido? Olha, Tem alguma coisa que... Cada cidade tem sua característica, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas tem o problema da violência, né? Então a gente já não anda mais de relógio, não anda mais de nada, né? Tem que ficar esperto. Mas também é um lugar muito bacana, né? Tá. O Fortaleza, sem dúvida, maravilhoso. Natal também é bom, principalmente aquele camarões. Calor. Aquele camarão que você come camarão recheado barato, né? Ah, é? Então, pô, eu ia comer no shopping, gastar a É. mesma coisa que no Camarões, eu começava a ir todo dia no Camarões, que é um restaurante chique, né? É. Gasta um pouco mais, mas é chique. Ah, E é? aqueles camarões empanados e tal. Natal é bacana. João Pessoa também é uma cidade, embora seja uma capital mais simples, mas a violência é muito pequena. Você anda na rua tranquilo. Tranquilo. Em qualquer lugar você anda, né? Na orla da praia, um pouco para trás da orla da praia, então também é legal. Também... Não tem É. nenhuma específica assim que vem à tua cabeça. São vários momentos que vêm à tua cabeça quando fala Talvez de viagem. eu gosto muito do Rio de Janeiro, É. apesar da violência, porque eu estudei lá, né? Então eu tenho muitos amigos da minha turma que quando eu vou ministrar alguma coisa lá, eles vêm lá, né? Qual bairro você fica lá? Não, eu fico na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Que eles me colocam lá. Tá. Mas geralmente as palestras são na Barra da Tijuca ou no Maracanã, que é a sede da veterinária lá. Então, mas quando é nos hotéis às vezes me põe no Recreio e é na Barra da Tijuca, né? Mas a gente manda te buscar, né? Mas assim, quando você tá no Rio de Janeiro, eu estudei lá. Então eu tenho diversos amigos meus que são de lá, né? Que são veterinários, uns já pararam, outros estão, por exemplo, muito bem de vida, mexendo com cavalo. Ai, que maravilha. Mexendo com cavalo, né? É. Então, assim, cada um tá bem. Então, os caras vão no congresso, porque tá no Rio. Sim. Então, eu vejo meus amigos de turma. Então, os meus bichos, os caras que eram mais adiantados que eu era bichos dele. Então, é sempre uma alegria, né? Voltar no Que Rio de Janeiro, bacana. que foi a minha cidade que eu formei, né? Que você se formou, que legal. Olha, caminhando agora para o finalzinho da entrevista, eu queria fazer um ping-pong surpresa Sim, para você. sim. Pode ser? Pode eu ser. sempre gosto desses momentos que os meus convidados não sabem o que eu vou perguntar. Não, mas quando você mandou a pauta pra mim- Esse semblante eu adoro. Mas quando você mandou a pauta pra mim, eu falei, não precisa mandar a pauta, não. Pergunta Ele se você falou, não quiser. precisa mandar nada, mas eu gosto, a gente manda Porque roteiro. às vezes faz programa, vou chamar a Lisete, aí a pessoa me liga e fala, quem que vai comigo? Eu nunca perguntei quem que vai comigo. Normal. é normal, Eu nunca perguntei. é uma coisa- Eu sempre achei que o cara me convidou, eu tenho que ir. Agora, se quem vai comigo não me interessa, né? Eu tenho que ir, né? É que a gente manda só pra gente ter uma, Não, eu tô um brincando. norte, É um né? programa organizado, né? É, Programa organizado. mas o ping-pong eu não falo o que eu vou Não perguntar. fala. Ó, Sim. eu vou te fazer 10 frases curtas, você tem que me responder com a primeira coisa que vem à sua cabeça. Tá. Vamos lá? Um ídolo. Acho que o Ayrton Senna e o Pelé, né? Tá. Ayrton Senna e o Pelé. Uma música. Acho que eu gosto muito do Yes, de música internacional, né? E de música nacional, eu gosto muito do Cazuza. Embora muita gente não, assim, né? Eu gosto, que acho que a vida dele é um exemplo, mas eu Sim. gosto das letras do Cazuza. Charlie Brown Jr. também eu gosto. Também, olha só. Um lugar. Um lugar? Acho que um lugar assim maravilhoso. Acho que Fortaleza é um lugar maravilhoso. Santos também, né? Mas é que eu moro aqui, então eu tô falando lugar fora. É o primeiro que vem na sua cabeça. Um filme. Um filme é o Perfume de Mulher. Uau, hein? Sabe o que é Perfume de Sim, Mulher? com certeza. Conhece? Elas não conhecem. Esse filme é maravilhoso. Acho que o Al Pacino. Al Pacino chega, ele é cego, né? E chega pra mulher e fala, vamos dançar uma música. Aí ela fala, meu noivo vai chegar em 5 minutos. É. Aí ele é um cara encantador, assim, né? Sim. Aí ele fala, mas em 1 minuto nós podemos viver uma vida. Nessa Eu acho frase. que ele Perfume de Mulher é consegue. maravilhoso. Eu gostei muito. Mas tem outros também, né? Tem Mas outros é o primeiro também. que veio na sua cabeça foi esse. Um desafio. O desafio é tu continuar trabalhando, né?
e não tem nenhum percalço de saúde, né? Por exemplo, você continuar sendo um cara de 60 anos, mas com uma cabeça de moleque, com uma virtude, assim, trabalhando, dando risada, meio assim, não ficar muito... tipo, a gente já fica meio falando muita coisa de passado, né? Falamos de jornal, falamos de 60 mil edições e tal, mas não ficar muito... tentar viver o momento agora, internet, WhatsApp, ter saúde, trabalhar, sempre dando risada, bem-humorado. Acho que é o desafio esse. Uma alegria. Ter minha mãe viva com 90 anos. Oh, que linda. Um ator. Um ator? Eu acho o Murilo Benício um bom ator, né? Eu acho ele um cara bacana, bom ator. Mas tem vários, né? Mas o primeiro que vem na cabeça é o Murilo. Eu acho muito... Agora não vou lembrar o nome dele assim, porque o que fez o Tropa de Elite, eu acho um cara... o Tropa de Elite... Wagner Moura. Wagner Moura, muito bom. Né? Então tem, assim... Eu gostava do Mário Lago antigamente, né? Nossa, eu gostava do Mário Lago, do Francisco Coco. Tarcísio Meira, né? Tarcísio Mas eu era bem Meira. pequenininho também, né? Entendeu? E uma atriz? Eu gosto da Débora Seco, com todas as loucuras dele, eu gosto dela. Mas acho que a Camila Pitanga também faz bem, né? Tá. Eu acho que tem várias artistas boas, né? Entendeu? Sim. Entendeu? Se não fosse veterinário hoje, eu seria? Eu acho que médico ou professor de educação física, coisas que eu gosto, assim, no dia a dia, de praticar, de fazer, entendeu? E um sonho a ser realizado? Um sonho a ser realizado? Eu acho que eu gostaria, mas eu acho que eu não vou chegar de ser da Academia Brasileira de Letras, né? Porque eu tenho 4 livros publicados, sou da Academia Santista de Letras, gosto de ler, sou da Academia Paragandês de Letras, vou entrar na Academia Vicentina de Letras, mas eu acho que tem muito... Aí é muito grande, né? Os caras têm 30 livros publicados, mas quem sabe um dia. Mas eu gostaria de... mas eu acho que é uma coisa assim... Você tá no caminho, tá no caminho. Não, mas tem muita gente, né? Tem muita gente. Eu tenho mais que 2.000 artigos de jornais, né? Que bacana. Tribuna Livre, Jornal da Ola, jornais fora e tal. Mas eu acho assim, teria que ter mais publicações, né? Sim. Mas assim, é um lugar que tem muito... Depende muito de fama, né? Tem Gilberto Gil, tem pessoas assim, né, que são muito eminentes na política, na vida pública, pessoas que acabam tendo mais destaque, a nível nacional, né? Sim, Não é uma pessoa que é conhecida a nível regional, né? Verdade. Então cada um tem que saber o seu lugar, né? Verdade. E Eduardo Filete por Eduardo Filete, como é que você se autodefiniria? Eu acho que eu sou um cara alegre, que tem boa vontade de fazer as coisas. É difícil você me ver, por exemplo, eu às vezes faço plantões grandes na clínica, eu às vezes também tenho folga, mas faço plantões grandes e eu vejo todo mundo cansado, assim, e eu tô sempre brincando, vamos, e sempre fui assim. Às vezes aqueles do sábado antigamente lotava das 8 às 8, chegava a gente 8h15, tal, todo mundo cansado, eu falei, vamos, eu sempre tive essa boa vontade, né? Que maravilha. Qual o seu signo, Filete? Câncer, que bacana. Câncer. E olha, seguindo a linha editorial da revista Estar Bem, para fechar a entrevista, boa, é maravilhosa, hein? O que é estar bem para Eduardo Filete? Eu acho que tu tá bem com a sua família, com teus amigos, não tem muita inimizade e não guardar muito ódio no coração, tentar entender que não vai ser tudo perfeito, mas tem um caminho para trilhar. Eu acho que você ter uma trilha, né? Uma trilha de trabalho, né? De conquista, mas você curtir essa trilha, né? Talvez, por exemplo, muita gente trabalhou muito, foi muito bem sucedido, mas não curtiu esse caminho. E os jovens, talvez, de hoje, não todos, pelo amor de Deus. Sim. Eles querem curtir o caminho, mas talvez não querem trabalhar tanto. Eu acho que talvez você trabalhar no que você gosta e você curtiu a tua trilha, né? Tu olhar para trás e falar, caramba, eu também tive erro, mas eu tive mais acerto. Tu entendeu? Acho que é isso. Que maravilha. Olha, Eduardo, foi maravilhoso ter recebido você aqui. Eu queria agora que você desse suas considerações finais para esse episódio. Eu agradeço estar aqui no programa. O estúdio está muito bem montado. Gostei do estúdio, mais um lugar que eu conheci, né? Que eu vou indicar. E espero que a gente possa se reunir o ano que vem, com saúde Deus e tal. Quiser, se e Deus um abraço quiser. a todos o pessoal do YouTube que está participando, que viu o programa também, que deu atenção no nosso trabalho aqui. Tá ótimo. Olha, muito obrigada pela tua participação. A portas, janelas abertas para quando você quiser voltar. Tá muito bom, muito obrigado. Tá bom?
Espero que a gente volte o ano que vem aqui. Se Deus Tá aqui quiser. com saúde, né? Entendeu? Shalom. Muito obrigada. E olha, muito obrigada a você que esteve conosco até agora no nosso canal do YouTube. Já aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Na descrição desse episódio, nós vamos deixar o contato do Eduardo Filete para palestras, para você levar o seu animalzinho também na clínica dele, para você conhecer o trabalho primoroso que ele realiza. Se você tem um colégio municipal, estadual, eu também gosto de falar para moleque, tipo, sobre raiva, esses assuntos. Mas tá assim, vendo? eu vou voluntariamente, né? Que bacana. Mas assim, eu já fui em muitos colégios aqui em Santos, São Vicente, Que Praia legal. Grande. Então, pra mais ministrar essa esses dica. conteúdos de veterinária, né? De muito falar sobre bacana. raiva, sobre alguma coisa que as pessoas queiram. Queiram saber, perfeito. E estamos aqui nos estúdios da Wave Estúdio e Produtora, agradecendo muito a produção de audiovisual da Fran Matos e do Gabriel Panza, a minha querida parceira Selma Burru, que faz a edição dos nossos episódios. Eu sou Lisete Capeleto e fico por aqui, mas eu volto. E claro, também temos as nossas redes sociais, que eu estava esquecendo, Instagram e Facebook, para você acompanhar todo o nosso trabalho. Foi um grande prazer ter você conosco. Fique com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde, equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem.